Podem acender a luz também, por favor. Amém. Então, nós estamos a percorrer esta série que intitulamos Jesus no centro, a história da salvação. E o nosso objetivo é recalibrar um pouquinho. Estava aqui a ligar. Está ligado? Orem, irmãos. Começou a batalha. Nosso objetivo, obrigado, amigos. O nosso objetivo é recalibrar a bússola das nossas vidas. E precisamos de fazer isso a cada dia. Isto é um processo que nós precisamos de fazer todos os dias, porque facilmente nós trocamos as coisas. Já descobrimos isso? Eu já descobri. O meu instinto, a minha tendência natural é trocar as coisas, trocar as prioridades, trocar os meus afetos, ou trocar onde é que devem estar os meus afetos e como é que os meus afetos devem expressar, sabendo que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Jesus nos amou. E isso facilmente a gente esquece, porque não é toda a nossa tendência natural, a nossa natureza primária leva-nos para um lado completamente oposto. Nas nossas relações, trocamos as coisas, tiramos Jesus do centro, pomos as nossas emoções no centro, pomos os nossos sentimentos no centro, pomos os nossos impulsos no centro, e das nossas batalhas também, das lutas que nós temos, quando estamos em luta. E eu sei que todos nós temos as nossas lutas, não é? Cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas dificuldades. E o que é que significa ter Jesus no centro dessas situações? É isso que temos estado a descobrir e é importante lembrar que é este o nosso objetivo. E hoje chegamos a um ponto crucial no Evangelho de Marcos. Até ao capítulo 8, não foi só isso que aconteceu, mas o que nós vemos é uma sucessão de acontecimentos, muitos acontecimentos em que vemos coisas extraordinárias a acontecer. Muitos milagres, e a pergunta que fica é: quem é que afinal é este homem? Quem é afinal este homem? Esta é a pergunta que do capítulo 1 ao 7 não tem uma resposta assim 100% objetiva e clara. Até o capítulo 8, que aí a resposta vem. E vem pela boca de quem? Pela boca de Pedro. Quando Jesus diz: quem é que dizem que eu sou? Uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias, outros dizem que és não sei o quê. E vocês? E Pedro diz: o Messias, tu és o Cristo. Depois ele espalhou-se, não é? Depois saiu dos trilhos, mas acertou na resposta. E esta é a resposta, não é? No capítulo 8, que é o capítulo do meio, do centro do Evangelho de Marcos. Exatamente no centro temos esta afirmação central, que Jesus é o Messias. E não é por acaso, não é? Este é o centro do Evangelho. E Marcos coloca isto no centro. E imediatamente depois disso, Jesus começa a ensinar de uma forma muito mais clara sobre o seu propósito, sobre quem ele era e como a sua missão vem da sua identidade. E aí nós vemos claramente o que é que Jesus veio fazer. O que é que Jesus veio fazer? O que é que ele disse aos discípulos? Vimos na semana passada. O que é que ele disse? É necessário que o Filho do Homem sofra nas mãos das autoridades e ao terceiro dia ressuscite. Jesus disse claramente o que é que ele veio fazer. Os discípulos não perceberam nada, mas eles iam ter tempo para perceber. E iam perceber mesmo a sério. Depois no capítulo 9, e foi onde ficámos da última vez, nós tivemos aquele episódio da transfiguração de Jesus em cima do monte. Quando Jesus sobe ao monte, leva Pedro, Tiago e João e revela a sua glória. E nós vimos isso, que Jesus revelou a sua glória. E eles veem Moisés e Elias, os personagens maiores do Velho Testamento, né? A lei e os profetas, ali com Jesus no centro. Porque Jesus é o centro da lei e dos profetas. Tudo aponta para Jesus e Jesus está no centro de tudo.
E eles veem isso claramente, e aí ouvem a voz que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. O pai a testar, a pôr o carimbo na identidade do filho. Este é o meu filho amado, na identidade de Jesus. E no topo do monte onde eles estavam, tudo era bonito, a glória, né? Tudo era perfeito, eles estavam em êxtase. E o que é que aconteceu quando eles desceram do monte? É isso que vamos ler hoje. Marcos 9, versículo 14 ao versículo 29. Quem é que quer ler? Sandra, podes ler, por favor, aqui? Obrigado. Sim, podes vir aqui. Para toda a gente te ver. Deixa-me ir por aqui. Do 14 ao 29. Quando chegaram junto outros discípulos, viram muita gente ali à volta e doutores da lei a discutir com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou agitada e correu para o cumprimentar. Então Jesus perguntou: que é que estão a discutir? Alguém da multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mau e não o deixa falar. Sempre que o espírito toma posse dele, atira-me ao chão e o rapaz começa a espumar, a ranger os dentes e fica sem forças. Pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito mau, mas eles não foram capazes. Jesus disse-lhes: Oh, que gente sem fé! Até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Tragam-me cá o rapaz. Trouxeram-no, e o espírito, ao ver Jesus, atirou logo o rapaz ao chão. Este rebolava-se na terra, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo está ele assim? Desde pequeno, respondeu. Muitas vezes o espírito o atirou ao fogo e à água para o destruir. Se te for possível, ajuda-nos. Tem pena de nós. A estas palavras respondeu Jesus: se achas que sim, tudo é possível àquele que tiver fé. Logo o pai do rapaz disse em alta voz: eu creio, aumenta a minha fé. Ao reparar que ali se tinha juntado muita gente, Jesus repreendeu o espírito mau. Espírito surdo-mudo, sou eu quem te ordena, sai deste rapaz e nunca mais entres nele. O espírito saiu aos gritos, depois de o agitar violentamente. O rapaz ficou como morto, de tal modo que muitas pessoas já diziam que ele tinha morrido. Mas Jesus agarrou-lhe na mão, levantou-o e ele pôs-se de pé. Quando Jesus voltou para casa, os discípulos perguntaram-lhe, em particular: por que é que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? Ele respondeu: aquele género de espírito só sai por meio da oração. Até o final. Obrigado, Sandra. Desculpa. Então, o contraste aqui não podia ser mais brutal, não é? Eles saem do monte, da transfiguração, da glória, chegam cá em baixo, o que é que encontram? Exatamente o contrário. Não é? Encontram o diabo em ação, o inimigo em ação. Não é? Encontram o sofrimento, o caos, a miséria da existência humana num mundo que é dominado pelo diabo. Não é? O mundo está-se debaixo do poder do maligno. Está lá em 1 de João escrito. E é aqui neste caos que Jesus entra. Jesus entra no caos, os discípulos entram no caos. E aí Jesus mostra que ele é o centro não apenas da glória, mas também na confusão, mas também na guerra, mas também nas dificuldades, no sofrimento, na miséria, nas batalhas. E hoje vamos ver como Jesus é a nossa única esperança. É o centro da guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. Já descobrimos isso, mas é bom lembrar, porque a gente esquece muito facilmente. Vamos ver 3 pontos aqui e analisar este texto. O primeiro é o mais óbvio, mas é necessário dizer isto. A guerra espiritual é real.
não é uma brincadeira. Nós vemos nos versículos 17 e 18 este homem a clamar. Este homem a clamar e a falar com Jesus, e a dizer, a falar do problema do filho, um espírito mau que atira o rapaz ao chão, o rapaz começa a espumar, a ranger os dentes, fica sem forças, e os discípulos não conseguiram expulsar esse espírito, esse demónio. De onde é que vêm estes demónios e quem são estas entidades? Também não é demais lembrar. Em Apocalipse 12 temos esta passagem que diz que o grande dragão foi esmagado. Isto já fala da derrota final das forças das trevas, mas esse momento ainda não chegou. Aliás, esta passagem também fala daquilo que aconteceu antes, né? Antes da criação. Diz que o diabo é a antiga serpente, aquele a quem chamam diabo e Satanás, o sedutor de toda a gente. Ele e os seus anjos foram atirados para a terra. O diabo e os seus anjos foram atirados para a terra. Eles estão aqui na terra. O diabo estava lá no jardim. Então, antes da criação, o diabo estava presente. Né? O diabo estava presente no momento da criação. Ele entrou na criação. Não sabemos como é que isto funciona, mas sabemos que eles foram atirados para a terra. Deus não é prevenido, e é importante a gente também perceber isto, e já vamos ver isso melhor. Mas o que é importante ter consciência aqui não é saber exatamente 100%, tintim por tintim, tudo o que aconteceu e como aconteceu, é saber que isto é real. Okay? Isto é real e é algo com que nós temos que lidar hoje. E em Marcos 9 nós vemos aquilo que em teologia se chama possessão demoníaca. É uma possessão demoníaca. É quando um demónio um ou mais demónios entram em alguém e tomam posse dessa pessoa. E essa pessoa passa a ser controlada por entidades espirituais das trevas que controlam a vida dessa pessoa. Isto é real. Isto não é só uma história, não são só histórias de filmes de terror. Aliás, há filmes de terror que mostram isto de uma forma muito fiel à realidade. E não recomendo que vejam esses filmes, porque há uma carga espiritual muito forte nesses filmes. Filmes como O Exorcista, esse é icónico, não é? Eu vi esse filme antes de ser crente, eu depois não consigo ver porque é demasiado opressor. Há muita opressão demoníaca, há muita carga aí. E muitas outras formas, como a cultura nos bombardeia com este tipo de coisas. E aqui no Evangelho nós vemos que este reino das trevas, estas entidades, tomam controle sempre que podem. Não é? E o que é que ele fazia? O que é que este espírito fazia ao rapaz? Jesus passou muito tempo a lidar com estas realidades. Não é? Ele passou muito tempo a lidar com demónios e expulsou muitos demónios. Houve muitos encontros de Jesus com pessoas nesta condição. Muitos. E diz que muitas vezes o pai estava a falar com Jesus, o espírito atirou ao fogo e à água para o destruir. Reparem no sofrimento. Né? E há muita gente aí, nesta situação. Muita gente aí oprimida por esta situação. Por situações como estas. E vemos que o inimigo, o que ele quer fazer na vida das pessoas, é exatamente o contrário do que Jesus quer fazer. Né? Jesus quer trazer libertação, Jesus quer trazer paz, Jesus quer trazer alegria, Jesus quer trazer liberdade. E o que estes espíritos fazem é exatamente o contrário. Eles querem trazer miséria, eles querem trazer sofrimento, eles querem trazer destruição. E há muitos exemplos. Nós hoje temos muito conhecimento científico, aqui no nosso Ocidente. A psicologia, a psiquiatria explicam muita coisa, muitos fenómenos. Agora, não podemos cair no erro de achar que a psicologia, a psiquiatria explicam tudo. Explicam tudo. E é muito comum, na nossa cultura, remeter tudo para aí. A pessoa caiu, fumou-se, isso deve ser um problema qualquer neurológico, e há problemas neurológicos, como a epilepsia, por exemplo, mas há muitos outros problemas que não têm uma causa neurológica, uma causa científica ou psiquiátrica. E é muito importante nós termos o discernimento de perceber o que é o quê. E é muito natural nós perguntarmos também, mas então, porquê é que nós não vemos mais isso? Não é? Se Jesus teve tantos encontros, se cruzou tantas vezes com este tipo de realidades, porquê é que nós hoje
não temos mais encontros dessa natureza. Porquê? Na nossa realidade. C.S. Lewis, um autor muito bom que eu aconselho e recomendo a toda a gente, ele escreveu um livro muito engraçado, mas muito verdadeiro, que se chama Cartas de um Demónio ao Seu Aprendiz. E no livro, ele, assim, de uma forma satírica, ele põe um demónio sénior, mais experiente, a escrever cartas para o seu sobrinho, que era um demónio que estava a aprender, a ensinar como é que se fazia, né? O que é que ele devia fazer, as estratégias que ele devia usar. E é muito interessante, tudo baseado na Bíblia, claro, interessante perceber quais são as estratégias do diabo, né? É esse o intuito do livro. E é um livro muito bom. E ele no livro sugere há uma teoria, porque é que nós não vemos mais estas realidades a acontecer. Ele diz que há dois extremos, né? na nossa cultura. Nós somos todos extremados, né? Desequilibrados por natureza. E um dos extremos é um interesse excessivo e doentio pelo oculto. E há contextos, há espaços, há grupos, até evangélicos e cristãos, onde é tudo diabo. Tudo é diabo. Né? O espirrou é do diabo. Né? Tem uma constipação, também é do diabo. Né? Tropeçou e caiu, foi o diabo. Né? O carro deu problemas, é o diabo. É tudo culpa do diabo. O diabo tem as costas largas. Né? A vida corre mal, é do diabo. Né? Meteu-se numa dívida, não tem dinheiro, é o diabo. Né? É tudo o diabo. Isto é um extremo, né? Não é saudável. Né? Achar que é tudo o diabo. Tudo, anda-se sempre a falar do diabo, fala-se mais quase no diabo do que em Deus. Não é? É tudo o diabo, é tudo o diabo. Depois o outro extremo é acreditar que não há nada. Não é? Que não há nada, que o diabo não existe. A gente até sabe que existe, mas não pensa nisso, nem dá importância nenhuma a isso. E a Bíblia é perfeitamente equilibrada. A Bíblia não fala muito do diabo. A Bíblia não passa muito tempo a falar de demónios. Nem explica muito. A Bíblia não se preocupa em explicar muito como é que surgiu a história, como é que o diabo surgiu. Ela não lhe dá essa importância, sequer, de contar a história dele, nada. Né? Fala-se de algumas coisas e algumas interpretações sobre... E em Apocalipse nós vemos... Uma coisa vemos em pormenor, é a derrota dele. Isso vemos muito claramente e muito bem explicado em Apocalipse. Mas este extremo, este desequilíbrio de achar que não existe nada. E esse é um pouco o que nós vivemos na nossa cultura. Não é? Há culturas mais ligadas ao sobrenatural, onde acontecem muito mais manifestações. E porquê? Porque o que C.S. Lewis diz, e que faz muito sentido, na minha opinião, é que o diabo sabe quais são as estratégias melhores. Não é? O que é que acontecia numa cultura como a nossa, onde ninguém acredita no sobrenatural? O que é que acontecia se houvesse manifestações? O que é que acontecia? As pessoas passavam a acreditar no sobrenatural. Não é? Quem vê o diabo em ação percebe que existe um mundo espiritual e facilmente, então, percebe que existe um Deus também. E o diabo, isso não interessa para ele. Ele prefere que as pessoas continuem a acreditar que não há nada. Então ele também não manifesta. É uma estratégia. Nas culturas onde as pessoas já acreditam nisso, aí ele manifesta mesmo à vontade e destrói, onde há muita feitiçaria, muita bruxaria, muita ligação ao oculto, né? Muito espiritismo, muita adivinhação, muita astrologia, muitas cartas, etc, etc, etc. Todas essas coisas. Na nossa cultura, ele atua mais nos bastidores. Mais nos bastidores. A estratégia dele é essa. Há um filme já antiguinho, que é o Advogado do Diabo. É um filme um bocado pesado também, mas não tanto como e mostra muito bem como é que o diabo se introduz nos espaços que normalmente ninguém associa ao diabo. Né? O filme conta a história de um advogado. Né? O diabo é o Al Pacino, aquele que está lá em pé, e então ele é um homem poderosíssimo numa firma de advogados que dá emprego a um jovem advogado que depois entra nesse mundo. E então ele torna-se o advogado do diabo. Né? Porque nesse mundo, depois tudo é feito para que as trevas dominem. E nós temos muito isso na nossa cultura.
Não é visível, ninguém anda aí, ninguém anda aí a espumar-se, nem nada. Não é? Ninguém anda aí a tirar-se para o chão, com grandes manifestações. Mas há manifestações mais subtis. Não é? O materialismo, não é? A importância, o dinheiro é tudo, não é? E faz tudo por dinheiro. A pornografia é algo absolutamente satânico. E há testemunhos de ex-atrizes pornográficas, há testemunhos onde elas dizem que sentiam o diabo ali. Há uma que até fala de uma paz satânica, onde esses filmes são filmados. Portanto, é absolutamente satânico, mas ninguém percebe isso. É uma destruição nos bastidores, é uma destruição satânica nos bastidores. No nosso mundo ocidental, onde tudo se vende, tudo é um produto. Isso, o diabo adora isso. Né? E ele está muito contente com isso, sem precisar de andar aí com grandes manifestações. Ele está muito contente que as pessoas se destruam assim, né? Sem manifestações espetaculares. Agora, como família de famílias, nós não podemos ser ingênuos. Nós temos que ter discernimento, temos que perceber que nós estamos em guerra. Isto é tudo muito bom e muito bonito, né? e é ótimo ser família e estarmos juntos e sermos igreja, mas não podemos esquecer desta parte. Termos comunhão à volta da mesa, alegrar-nos juntos, cantarmos, e tudo isso é bom e ótimo, mas não podemos esquecer que há uma guerra a acontecer. Que isto não é uma brincadeira. Isto é muito sério, muito sério. Então, quando nós começamos este grupo de oração, é porque entendemos que nós não podemos descurar estas realidades. Nós temos que interceder, nós temos que estar envolvidos nesta guerra. Nós temos que estar nesta batalha e nós precisamos de fazer isso não apenas aqui em conjunto das nossas coisas programadas, mas no nosso dia-a-dia. Nós precisamos de estar envolvidos nesta guerra. Em oração, com a palavra. Nós precisamos da palavra para ficarmos firmes na verdade e o diabo não ter ocasião para nos enganar. Porque ele vai enganar. Porque ele vai se intrometer. É isso que ele quer. E a guerra espiritual não é para só para quem tem o dom da intercessão. Não é só para quem é chamado especificamente para um ministério de oração. É para toda a igreja. É para todos os crentes. É para todos os que têm o Espírito de Deus. Para todos nós. Desde o mais pequenino até ao maior. Desde o mais novo até o mais velho. Ok? Todos são chamados para isso. Todos. Para estar envolvidos nesta guerra. E se não estamos envolvidos, irmãos, o diabo está felicíssimo com isso. E nós precisamos de interceder por tudo na nossa vida. Muitas das coisas que nós temos, muitas das coisas com que nós nos debatemos, pode não ser tudo culpa do diabo, mas acreditem que o diabo quer usar tudo isso para nos desanimar, para nos destruir, para nos oprimir, para nos encolher, para andarmos aí inúteis no reino. Inúteis no reino. Ele quer nos ver inúteis no reino. Quer nos ver obcecados connosco mesmos. Quer nos ver só preocupados com a nossa vidinha, sossegadinhos. É assim que ele nos quer ver. E nós temos que ter esse discernimento. Sem medo. Porque o diabo, ele vai ser derrotado. E o diabo não pode, ele não se pode sobrepor aos desígnios de Deus. Deus é soberano. Mas se nós lhe damos margem, ele vai aproveitar. Ele vai aproveitar. E nós precisamos de orar assim, para Deus revelar o que está oculto. Precisamos de orar mesmo com coragem. Isto é uma oração corajosa. Uma oração corajosa. Revela o que está oculto. Revela aquilo que ainda não foi, que não veio ao de cima. Revela aquilo que está na lama, no lodo, que está ali a minar. Revela isso, traz isso ao de cima. Isso vai nos dar trabalho, mas é preciso. E na nossa própria vida nós precisamos que Deus traga ao de cima tudo o que está camuflado no mais profundo do nosso íntimo. Nós não queremos lidar, porque aí é a área para o diabo trabalhar. O que está em trevas na nossa vida, aquilo que nós não queremos mexer, os nossos problemas no casamento, os nossos problemas com os nossos filhos, os nossos problemas do nosso caráter, o que nós não queremos mexer, o diabo, ele vai trabalhar aí. E ele vai nos condicionar. E temos que ter coragem, irmãos, fazer esta oração com coragem e ter muita fé. E isto leva-nos ao segundo ponto. Como é que nós lutamos esta guerra? Pela fé.
Nós vencemos pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Jesus, o que é que ele diz aos discípulos? Palavras muito simpáticas, muito agradáveis. Não é? Oh, que gente sem fé. Não é? Depois do Pai dizer, os teus discípulos não conseguiram. Até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Tragam-me cá o rapaz. Jesus parecia que estava frustrado com eles. Não é? Até quando eu vou ter de vos aguentar? Gente sem fé. Até quando estarei convosco? Parece que Jesus passou-se aqui um bocado, não é? Mas ele não perdeu o controle. Mas deu um murro na mesa. Não é? Então, mas o que é realmente a fé? Isso é algo muito importante nós percebermos. Porque muitas vezes no nosso contexto evangélico temos a tendência de achar que a fé é acreditar com muita força, é fazer muita força. Muita fé. Ou gritar muito, não é? Temos que gritar muito. Não é? Achamos que quando gritamos muito a nossa fé está lá em cima. Mas ter fé não é um exercício de força mental. E fé é muito mais do que isso. É algo muito mais profundo do que isso. Muito menos a fé é uma moeda de troca que nós usamos para obter coisas de Deus. Se eu acreditar com muita força, Deus vai me dar aquilo que eu quero. Muito menos é isso. A palavra grega para fé é pistis, que significa isto: confiança, fidelidade, lealdade, dependência. É esta palavra que é traduzida por fé. Reparem naquilo que fé significa: confiança, fidelidade, lealdade, dependência. Ter fé é depender de Deus. A fé não é sobre a intensidade da nossa crença, mas a profundidade da nossa confiança. Não é sobre nós acreditarmos com muita força, mas é nós termos uma confiança profunda em Deus. É estarmos completamente confiantes de que Ele é quem diz que é. E era isso que os discípulos não estavam seguros. Eles não sabiam, ou não tinham a certeza que Jesus era quem dizia ser. Pedro disse aquilo que Jesus era o Messias, mas ele não entendia o que é que isso significava. O que é que significava ser o Messias. Ele não entendia quem Jesus na realidade era. Ele pensou no Messias menor do que a realidade. E, claro, eles precisavam de ter revelação e tiveram essa revelação. Mas é isto que nós temos que entender. E Jesus então repreende os discípulos, mas é uma dinâmica muito interessante aqui. Como é que Jesus responde aos discípulos? Geração incrédula, gente sem fé, até quando é que eu vou ter que vos aturar? E como é que Jesus responde ao pai do rapaz? O que é que o pai diz? Vamos ver aqui o diálogo. Se achas que sim, tudo é possível àquele que tiver fé. Mas o que é que o pai disse? O que é que o pai respondeu a isso? Eu creio, aumenta a minha fé. Noutras traduções diz, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me a acreditar, ajuda-me a ter a confiança em ti que eu preciso de ter. Ou ajuda a minha incredulidade. E o que é que Jesus faz? Repreende o homem? Ele dos discípulos esperava alguma coisa, mas daquele pai ele não esperava o mesmo. Porquê? Qual é a diferença? A diferença é esta. É que uma era a geração incrédula. A outra era uma geração dependente. Os discípulos estavam tão confiantes neles próprios, nas suas capacidades. Estavam todos inchados por andarem... Três deles tinham acabado de vir do monte. Tinham visto Jesus em toda a glória. E ainda assim faltava-lhes fé. Não é interessante? Os discípulos tinham visto tudo o que Jesus tinha feito. Eles estavam muito contentes de poder acompanhar o Messias, aquele que ia restaurar o reino de Israel. Estavam todos confiantes. Mas eles estavam confiantes na dimensão humana. O Pai estava confiante na dimensão espiritual de Jesus. O Pai, ele lançou-se aos pés de Jesus. E a fé não é estar muito confiante das próprias capacidades. Isso é um erro. É um erro. Nós inchamos quando conseguimos
quando algumas coisas acontecem por meio da nossa fé e nós não entendemos que a nossa fé é só uma ligação ao poder de Deus. O poder não é nosso. A fé é uma ligação ao poder de Deus. É como uma... nós ligamos-nos só... Nós somos uma ficha, ligamos-nos à tomada e a fé é a corrente que vem. Mas a corrente vem da estrutura elétrica, não é? Que é Deus. Não é? A fonte é Deus. Nós somos depósitos. Somos canais. Somos canais do poder de Deus. E o pai sabia disso. Aquele pai sabia que nele não havia capacidade. Por isso é que ele foi pedir ajuda. Foi pedir ajuda a Jesus. E é interessante também que os discípulos não foram pedir ajuda a Jesus. Não é interessante? Não foram os discípulos que foram ter com Jesus e disseram: Jesus, precisamos aqui de ajuda, não estamos a conseguir. Não, foi o pai que foi dizer a Jesus que os discípulos não estavam a conseguir. Isso fala de falta de dependência. Falta de dependência. E nós esquecemos disso, nós esquecemos de nos humilhar, esquecemos de depender de Deus. Vivemos como se em nós houvesse alguma capacidade. Não há. Não há. Aquilo que nós podemos ter de válido, de bom, só pode vir de Jesus. Em nós não há capacidade. E é por isso que nós precisamos de ser uma geração dependente. Uma geração que depende de Deus, uma geração quebrantada, não é uma geração confiante. Não é uma geração exibicionista, que eu consigo e faço e aconteço. Não é uma geração de fato e gravata, é uma geração de pano de saco e cinza. Sentido figurado, não há problema em usar fato e gravata. Mas muitas vezes revestimos-nos assim, de uma aura de importância. Esqueçam isso. Nós temos que diminuir para que ele possa crescer. Não é nós aparecermos nos holofotes. E vamos aprender com este pai. Este pai tem muito para nos ensinar. Aqui temos que aprender com o pai, um homem desesperado. Não temos que aprender com os discípulos, confiantes das suas capacidades. Aqui temos que aprender com o pai. E temos que orar assim. Ajuda-me na minha incredulidade. Eu não tenho fé suficiente. Eu preciso de ti. Eu preciso do teu poder em mim. E esta é a fé necessária. É o único tipo de fé, realmente. E é a fé necessária para vencermos estas batalhas espirituais. Para vencermos nesta guerra espiritual. É a dependência de Deus. Quando nós vivemos como se Deus não tivesse muito a acrescentar à nossa vida, como se nós conseguíssemos controlar e só precisamos que Deus nos dê assim um empurrãozinho de vez em quando. Nós estamos a viver uma vida pobre e estamos muito vulneráveis e muito sujeitos a que o diabo faça coisas nada agradáveis na nossa vida. E Deus permite para nos despertar. Muito claramente, e é importante dizer isto, quem tem o Espírito de Deus não pode ser possesso pelo diabo. Okay? Isto é muito importante dizer, porque há mitos sobre isto e há ideias erradas sobre isto. Quem tem o Espírito de Deus não pode ser possesso pelo diabo, mas pode ser oprimido pelo diabo. E bem oprimido. Okay? A opressão é uma realidade e é a arma do diabo nesta guerra. A nossa arma é a fé, a arma do diabo é a opressão aos crentes. Ele quer-nos desanimar. Ele quer-nos inativos. Ele quer-nos tristes, encolhidos e sem noção do nosso chamado, do poder de Deus em nós. E este é o terceiro ponto e último. Jesus é o centro da nossa guerra espiritual. Está aqui um erro. Jesus é o centro da guerra espiritual. Os discípulos falham, a multidão estava ali agitada, o pai está desesperado, o demónio está-se a manifestar de forma violenta, mas para Jesus é fácil. Fácil. O que é que Jesus fez? Ao reparar que ali se tinha juntado muita gente, Jesus repreendeu o espírito mau. Espírito surdo-mudo, sou eu quem te ordena, sai deste rapaz e nunca mais entres nele. Vemos que para Jesus não há dificuldade. Porque Jesus é 100% soberano. 100% soberano. E Ele tem todo o poder. E se nós confiarmos, se tivermos fé nesse poder, nós estamos no lado vencedor e estamos com a vitória, estamos a expressar a vitória. A vitória é nossa, mas estamos a expressar essa vitória na realidade à nossa volta. Muito importante isto,
Às vezes há esta imagem aparece muito na internet. Não é? O diabo com o braço de ferro com Jesus. Esqueçam isto. Esqueçam. Não há aqui uma luta de iguais. Não há uma incerteza. Quem é que vai ganhar? É o bem contra o mal. Vamos ver quem é que vai ganhar. Não há nenhuma incerteza. A vitória é de Jesus. Ele vai vencer, ele já venceu na cruz, e a vitória vai ser 100% consumada. O diabo vai ser destruído. Isso está anunciado, isso está profetizado. Isso é uma certeza absoluta. Não há a mínima hipótese das coisas serem diferentes. E quando o demónio sai, e aqui há algum detalhe muito lindo, muito bonito aqui, quando o demónio sai, diz que o rapaz ficou como morto, foi uma palavra de Jesus, e o demónio saiu aos gritos, depois de o agitar violentamente. O rapaz ficou como morto, de tal modo que muitas pessoas já diziam que ele tinha morrido, mas Jesus agarrou-lhe na mão, levantou e ele pôs-se de pé. A palavra grega usada aqui, que é traduzida como levantou, é a palavra anesté, e que significa pôr-se de pé, e é a mesma palavra usada para descrever a ressurreição. Além daquela outra palavra, egeiró, e daí vem a palavra anastasis. E nós hoje cantamos uma música, a Rita não fazia ideia o que é que eu ia pregar, mas hoje cantamos uma música, esta música que diz Louvai o nome do nosso Deus. O título dela é Anastasis, porque fala da ressurreição e da vinda de Jesus. E é Deus a falar-nos. E esta cena aqui do rapaz ter sido levantado por Jesus depois de estar como morto é um anúncio do Evangelho. É um anúncio da obra de Jesus. Jesus faz isso connosco. Ele levanta-nos da nossa morte. Nós estamos como mortos e Jesus levanta-nos para uma nova vida. E temos a cruz e a ressurreição aqui, uma imagem da cruz e da ressurreição aqui na vida do rapaz. E a base da nossa vitória é o sangue de Jesus. Jesus venceu na cruz. Os demónios, eles não são derrotados porque nós temos muita capacidade. Eles são derrotados porque Jesus já venceu. E o que nós precisamos de fazer é expressar a vitória de Jesus através da nossa fé. Através da nossa fé. No fim, os discípulos perguntam a Jesus, finalmente eles perguntam alguma coisa. Porquê é que nós não conseguimos expulsá-lo? Qual é a resposta de Jesus? Aquele género de espíritos só sai por meio da oração. Irmãos, tudo o que nós precisamos já é nosso. Nós não temos nenhuma necessidade de algo mais. Já temos tudo à nossa disposição. Agora temos é que usar aquilo que temos, aquilo que já temos em Deus. E Deus não pede de nós grandes esforços. Ele não pede de nós nada que não seja... Ele não pede de nós alguma coisa que qualquer pessoa não consiga fazer. Qualquer pessoa consegue lutar esta guerra espiritual. Nem que esteja acamada numa cama de hospital ou de lar. Não há ninguém que não consiga fazer aquilo que Deus pede que nós façamos para lutar nesta guerra. É orar. Nós precisamos de orar. Nós precisamos de orar. A oração liga-nos à nossa força, e a nossa força é a comunhão com Deus. Irmãos, nós não oramos só para conseguir alguma coisa de Deus. Não oramos só para conseguirmos poder de Deus para aquilo que precisamos de fazer. Nós oramos para estar em comunhão, em intimidade com o nosso Pai. E nessa comunhão, nós vamos ser cheios daquilo que Ele é. E nós precisamos de ser cheios. Nós temos o Espírito, mas nós precisamos de ser cheios do Espírito. Nós precisamos a cada dia de encher o tanque. E a Bíblia até diz que nós podemos entristecer o Espírito e que até podemos extinguir o Espírito. Nós podemos estar tão distantes de Deus
viver vidas tão longe da intimidade com Deus que o Espírito está muito fraquinho na nossa vida. O Espírito, ele quer nos encher, mas ele quer iniciativa da nossa parte. Não é só ficarmos sentados à sombra da bananeira, não é? Só ficarmos nos nossos hobbies e nas nossas coisinhas. Não, Deus quer iniciativa. Deus quer participação da nossa parte. E Ele quer, acima de tudo, intimidade. Ele quer aquilo que nós lemos. Ele quer unidade. Unidade com Deus. Unidade uns com os outros. O poder de Deus para a vitória vem da dependência. Vem da nossa dependência de Deus. E a dependência expressa-se através de uma vida de oração. É nós pedirmos a Deus aquilo que precisamos. Nós pedimos a Deus aquilo que precisamos. No dia a dia. Precisamos tomar uma decisão. Nós oramos e pedimos a Deus que nos oriente. Que nos fale, que nos confirme. Temos uma necessidade. Nós pedimos a Deus que nos ajude, que supra a nossa necessidade e que nos ajude a ter fé no meio dessa necessidade. Nós pedimos a Deus que nos transforme. Áreas do caráter que nós não conseguimos mudar pela nossa força e que vivemos dia após dia frustrados. Já pedimos a Deus que nos transforme, que nos mude nessa área. Estamos a fazer isso no dia a dia. Temos pessoas à nossa volta que estão mal, que precisam do nosso apoio. Nós oramos por elas. Isto não é difícil, mas parece que é. Parece que é. E uma igreja que não ora, irmãos, é impotente contra as trevas. Uma igreja que não ora não está a lutar. Está numa guerra, mas não está a lutar. O que é que acontece a alguém que está numa guerra e não está a lutar? Leva tiro. É derrotado. E o inimigo está fora. Isto também é muito importante. O inimigo está fora, não está dentro. O que é que eu quero dizer com isto? Significa que o inimigo não somos nós. Nós não somos o inimigo uns dos outros. O inimigo está fora. O inimigo quer nos... Qual é a maior alegria de um exército inimigo? É ver o outro exército às cabeçadas uns aos outros. É a melhor coisa que pode acontecer, porque aí não vão estar com as energias concentradas no verdadeiro inimigo. É ver um exército todo desorientado e todo em conflito interno. Isso é a maior alegria de um exército inimigo. Irmãos, e a nossa ação como exército, como família que está em guerra, a nossa ação é trabalhar a unidade. É responder à oração de Jesus que pediu para que nós fôssemos um e que estivéssemos em perfeita unidade entre nós e com Ele e o Pai. Unidade na Trindade. É essa a nossa ação. Esse é o nosso movimento. Por isso é que nós oramos juntos. Por isso é que nós estamos juntos nesta batalha. E nós temos que parar de lutar uns contra os outros e começarmos a lutar uns pelos outros. É isso que a igreja precisa. E a igreja tantas vezes está tão aliada disto. São verdadeiras inimigas, são verdadeiras armadilhas de Satanás. Verdadeiras armadilhas. Igrejas em conflito, às vezes por coisas de nada, outras vezes por coisas importantes, mas que é preciso resolver. E se nós tivermos este intuito, que nós estamos numa guerra e precisamos de estar unidos e juntos nesta luta, se nós tivermos esta noção clara, então vai ser mais fácil nós não andarmos aqui às cabeçadas a lutar uns contra os outros e sabermos que temos de lutar uns pelos outros, na nossa casa igual, na família igual. Não é? Às vezes marido e mulher andam a lutar um contra o outro, em vez de lutarem um pelo outro. Às vezes pais e filhos andam a lutar uns contra os outros, em vez de lutarem uns pelos outros. O diabo adora a desunidade, ele adora a separação, a divisão, ele adora isso. E Deus adora o amor a prevalecer. Deus ama o amor a prevalecer. E o amor prevalece quando nós fazemos aquilo que falámos na semana passada, nos negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz, sofremos o dano, resolvemos as questões, somos ativos a resolver as questões, não varremos para debaixo do tapete,
Não fazemos de conta que os problemas não estão lá. Mas somos corajosos, porque sabemos que nós precisamos estar unidos, juntos. E que a divisão expõe-nos à derrota. Só para terminar, quase, este versículo é indispensável. Revistam-se da armadura de Deus. Só assim poderão escapar aos enganos do diabo. Pois não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão e contra os espíritos do mal que não se veem. Chega de estar a combater contra seres humanos. Não é contra seres humanos o nosso combate. O nosso combate não é contra seres humanos, não é uns contra os outros. O nosso combate é uns pelos outros e o nosso combate é em guerra espiritual contra os poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão. E não se enganem, eles dominam este mundo de escuridão. Mas a nossa luta é espiritual. E esta passagem, depois Paulo fala da armadura de Deus. Qual é a armadura? E é muito, muito bom ler isso. Muito importante ler isso. O que nós precisamos, mais uma vez, é disto. Dependência, só para deixar isto aqui. Orar com fé. Fé no poder de Deus e não em nós mesmos. E sabemos e temos a certeza que a vitória será nossa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Vamos ficar de pé. Esta é a promessa de Jesus. Ele vai edificar a sua igreja. Ele está a edificar a sua igreja. E a igreja está cheia do poder de Deus. A igreja está investida do poder de Deus. Agora precisamos de desenvolver a nossa dependência, precisamos de nos expor, precisamos de nos pôr a jeito para Deus fazer a sua vontade em nós, precisamos de nos esvaziar da nossa carne, das nossas próprias vontades, dos nossos instintos, impulsos e sentimentos e emoções. Não estou a dizer que essas coisas não são importantes, mas elas não podem dominar-nos. Elas não podem dominar-nos. Não podem dominar-nos. Jesus no centro significa que a carne não está no centro. Significa que as nossas nossas coisas não estão no centro. Todas essas coisas, os nossos instintos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, elas têm que ser todas postas em ordem, em órbita, à volta de Jesus, que é o centro. E aí as coisas vão estar no seu devido lugar. Precisamos de vigiar, precisamos de orar. E o inferno está em modo de defesa. Em modo de defesa. Reparem que as portas não é uma arma de ataque. As portas é um instrumento de defesa. Então a igreja está a atacar. É suposto que a igreja ataque. Que a igreja ataque e não esteja na defensiva. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar. E vamos fazer aí grupos e vamos orar juntos. Vamos fazer guerra espiritual juntos. Vamos lá. Vamos ser família. Porque temos que expressar esta unidade que Jesus nos chama para ter nesta guerra espiritual. Vamos orar, irmãos. Vamos orar para que o amor de Deus prevaleça. Vamos orar para que a unidade prevaleça. Vamos orar para que aquilo que está oculto venha à luz para poder ser lidado e tratado. Vamos orar para que o poder de Deus nos encha. Vamos orar para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Ninguém fique sozinho. Há pessoas sozinhas ali atrás. Por favor, alguém que se junte aí. Façam grupos. Vamos orar. Aleluia. Deus, enche-nos de Ti, Pai. Eis-nos aqui. Nós não somos capazes, nós não temos em nós mesmos aquilo que é necessário. É o Teu poder, Deus, é o Teu poder que nos pode capacitar, Deus, para nós estarmos nesta guerra, vivendo a vitória que Tu já conquistaste na cruz. Pai, em nome de Jesus, que tudo já foi alcançado, tudo já foi conseguido. Ajuda-nos a ter essa certeza, essa confiança. Ajuda-nos, Pai, a ter fé, uma fé que não se esvazia, que não desanima, uma fé que não
que não, que não desaparece, Deus. Uma fé que aumenta, que cresce. E mesmo que seja pequena, uma fé que seja real, Pai. Como um grão de mostarda que produz muito fruto. Deus, que a nossa fé, Pai, possa estar colocada em Ti, Deus. E que possamos crescer e amadurecer, Deus. No Teu amor, cultivando esta unidade que precisamos, Pai. Para nos estimularmos uns aos outros, para ombrearmos uns com os outros. Deus, para nos apoiarmos uns aos outros. Quando um cai, estão lá os outros para levantar. Deus, quando um começa a desanimar, os outros estão lá para dar ânimo, para incentivar, para encorajar a continuar. Que o Teu Espírito nos capacite, o Teu Espírito nos encha, Deus. Pai, que no nosso dia-a-dia nos lembres, nos incomodes, Pai, para que no nosso dia-a-dia nós estejamos empenhados nesta guerra, nas nossas orações, nos nossos tempos de intimidade contigo, quando desfrutamos da Tua comunhão. Pai, que estejamos focados e sintonizados com a nossa missão, Pai. A nossa missão que é, Deus, ganhar almas para Ti. A nossa missão que é falar a outros, mostrar a outros, viver diante de outros, testemunhar a outros, anunciar a outros o Evangelho, Pai. Isso só é possível quando nós estamos focados no nosso objetivo, Deus. Pai, em nome de Jesus, que sejamos uma igreja resolvida e em processo de se resolver, Pai. Para que não haja nada no oculto que esteja a minar e a destruir, Pai. Em nome de Jesus, restaura, Pai, restaura a Tua igreja. Oramos também pelas outras igrejas locais, na nossa região, no nosso país, no nosso continente e neste mundo, Pai. Pai, que Tu possas agir, o Teu Espírito possa agir. Deus, em nome de Jesus, agir, Deus, espalhando o amor, fazendo o amor prevalecer, Deus. Em nome de Jesus, traz o mover do Espírito Santo sobre a Tua igreja, Deus. Que haja verdadeiro avivamento, Pai. Que não seja um avivamento fajuto, Deus. Um avivamento só de aparência. Um avivamento só de festa e celebração. Mas seja um avivamento real, Pai. De arrependimento. Um avivamento real de unidade, de comunhão. Um avivamento real, Pai, Pai, de estarmos em sintonia com a Trindade. Um avivamento real de estarmos cheios de Ti, Deus. Que a Tua igreja não se deixe enganar pelas armadilhas do diabo, Pai. Mas que haja discernimento, inteligência. Deus, e acima de tudo, a Tua palavra seja a orientação, Pai. A Tua palavra que nos ensina qual é a verdade. A Tua palavra seja a orientação, Deus. Não as estratégias humanas, não aquilo que os homens, as ideias humanas, não as técnicas humanas, Deus, mas a Tua palavra. E que a Tua igreja possa agarrar as armas espirituais e lutar com elas para alcançar, Deus, tudo aquilo que Tu tens preparado, Deus. Em nome de Jesus e para andarmos em vitória, como Tu designaste que fosse. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia. Amém, amém, amém.